Então, e essa conversa que a gente vai ter hoje aqui, ela é muito especial para mim, mas muito especial para a Tati mais ainda. A Tati está sendo preparada para poder ser consagrada pastora muito em breve. E aí ela foi fazer a primeira pregação dela na igreja esses dias, na semana passada, e ela foi falar justamente sobre a conversa que a gente vai ter aqui hoje. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje está baseado numa experiência que ela passou e na qual ela transformou na primeira pregação dela na frente da igreja. Você ficou nervosa, amor? Muito. Pensa numa pessoa nervosa. Aí fiz jejum. Fiquei o dia inteiro em oração, em jejum. Falei, Senhor, me confirma se é realmente essa palavra que o Senhor quer levar para a igreja. Me confirma se é isso que eu tenho que dizer. E olha, eu tô acostumada a gravar vídeos. A gente grava aqui no Mentalidade. E agora a gente tá transmitindo ao vivo, então você pode ver que aqui a gente realmente não fica nervoso. Ó, tem um pessoalzinho aqui que a gente tá aqui com eles ao vivo, então se você segue a gente no Instagram, inclusive você vai poder ver tudo isso aqui ao vivo. E as pessoas vêm aqui a gente ao vivo e que a gente não fica nervoso para gravar. Normal, a gente, né, leva isso, a gente realmente pede pro Espírito Santo nos guiar com relação a isso. E só que quando foi para fazer lá na frente, na igreja, nossa, eu acho que tudo que você faz pela primeira vez é algo muito, né? E assim, foi um processo, né? Deus veio falando comigo, falando com o Bruno e falando com a pastora, minha pastora da igreja, que eu deveria ser consagrada e que ele estava colocando um cajado nas minhas mãos. E foi uma surpresa muito grande para mim. Primeiro porque quando ele começou a falar isso para mim, eu não sabia nem o que isso significava. Eu virei pro Bruno e falei assim, olha, Deus falou que tá colocando um cajado na minha mão. O que isso quer dizer? Me ajuda? Já faz bastante tempo. Porque Deus vai preparando aos poucos, né? Faz bastante tempo. Mas eu posso te dizer que eu fiz duas coisas durante esse culto que mostram depois para vocês terem certeza de que a qualidade do que ela falou veio de Deus mesmo. Primeiro que eu filmei, e aí a gente vai colocar no canal do Mentalidade, porque eu não sou bobo nem nada, eu filmei a pregação inteirinha. Pois é. Depois que eu parei de ficar um pouco nervosa, eu vi que ele começou a filmar. Eu não contei muito que ia filmar. Mas o fato é que no final as pessoas se comoveram muito, as pessoas ficaram muito tocadas. Deus falou muito com as pessoas que estavam ali na igreja. E quando acontece isso, por experiência própria, eu posso te dizer que não é porque nós somos bons oradores, porque a gente fala bem, porque a gente convence as pessoas do que a gente está falando. Isso não tem nada a ver. A verdade é que o Espírito Santo usa. E esse período a gente fez jejum junto. O período que a gente fez jejum, na verdade, foi para pedir a Deus para que usasse. Para que o Espírito Santo usasse a Tati. E aí a Tati, Deus falou muito que ela devia falar sobre o coração. E aí que entra você. Como essa questão do seu coração com relação a Deus. E qual foi a experiência que ela passou de Deus fazendo um transplante do coração nela. E eu vou contar um pouquinho como é que isso aconteceu, porque foi uma experiência comigo. Você vai saber exatamente o que Deus fez no meu coração, o que Deus fez na minha vida. E tudo isso começou quando a gente foi para a Flórida num evento, que era um evento que se chamava Revelações para os Remanescentes. Um evento que não é religioso, é um evento para cristãos, é um evento onde a gente foi lá para se encher mais de Deus mesmo, foi uma conferência internacional. E a gente chegou lá, eu tava lá a gente viajou, e uma semana antes eu comecei a ter uma dor na região lombar, uma dor que assim, nada resolvia. A gente tem um personal trainer, eu falo que a gente é cercado por cristãos aqui. A gente tem um personal trainer cristão, a gente tem uma massoterapeuta cristã, a gente orou, a gente ungiu, enfim, nada estava adiantando. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer trabalhar comigo com relação a essa dor lombar? E aí fui com dor lombar e sentei ali na primeira pregação, começou o primeiro louvor, a primeira ministração. Deus veio e falou, e você sabe quando Deus fala com você? Porque é uma coisa que vem assim, você não é de você, você sabe quando não é de você. Um sentimento muito forte assim, e comigo veio carregado de uma emoção muito forte também. Eu comecei logo a chorar, porque veio aquela emoção, aquela sensação. E Deus virou para mim e falou assim, eu quero fazer muitas coisas na sua vida, mas para isso você precisa mudar o seu coração. Gente, eu não sei se Deus já falou alguma coisa assim para algum de vocês, mas eu não sabe o que fazer. Eu comecei a chorar na hora e falei assim, Senhor, meu coração é teu. Senhor, meu coração é teu. Como assim, Senhor? Como assim, meu coração? Pai, pelo amor de Deus, eu tô nesse processo. E isso foi há pouco tempo atrás, tá? Isso foi o quê? Há um mês. E eu vou te falar uma coisa sobre a Tati, assim, né? Ela é uma das pessoas que eu conheço que é mais entregue a Deus.
sabe? Ela lê muito a Bíblia, ela lê vários livros cristãos, ela ora o tempo inteiro, ela está sempre muito entregue a Deus. Então eu imagino como deve ter sido difícil para ela ouvir isso de Deus, né? Eu preciso que você troque o seu coração, que você mude o seu coração. E ela, como assim, né? Eu já estou tão nos caminhos de Deus, né? O que está faltando? Muda o que tiver que ser mudado, Senhor, muda o que tiver que ser mudado, enfim. E aquela dor na lombar. E daqui a pouco eu vou te contar o desfecho dessa história, o que aconteceu, o que Deus falou comigo ali. Mas ele realmente veio fazer uma mudança no meu coração. Não esse domingo, agora domingo retrasado. A gente foi para uma escola de intercessão na Estância Paraíso. Eu até mostrei algumas partezinhas no nosso stories lá no Instagram. E foi lá que Deus fez algo no meu coração que ele nunca tinha feito antes. Depois de um mês daquele evento onde ele falou que eu precisava mudar o meu coração. E foi nesse falar dele comigo que ele disse assim, eu quero que você fale para eles sobre isso, sobre o coração. Né? E Deus costuma me usar com relação a isso. Ele me dá essas experiências, e não só eu, a gente aqui, para que depois a gente possa digerir isso e poder passar para vocês, poder passar para as pessoas lá na nossa igreja também, sabe? E foi muito forte, foi muito forte. E eu queria que você abrisse uma passagem para você entender o quanto Deus dá importância para o nosso coração. Nós vamos falar sobre isso hoje, eu vou te contar daqui a pouco o que aconteceu comigo. Mas eu quero que você entenda a importância do nosso coração. É uma passagem que está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Mas o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus escolheu Davi, segundo o coração dele. Eu gosto muito dessa história da escolha de Davi, sabe? Porque é muito legal, a Bíblia fala muito sobre como Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a gente que conhece a história de Davi, a gente sabe que Davi errou, Davi caiu, Davi se levantou novamente, Davi foi o grande líder do povo de Deus. Mas o mais incrível é que Deus dizia que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E quando Samuel foi lá para a casa do pai de Davi para poder ungir aquele que seria escolhido para o lugar de Saul, ele achou que eram os outros, né? É o mais forte, é o mais velho, é o mais isso, é o mais aquilo. E foi aí que o Senhor falou isso para ele. Não é esse, é outro. Não olhe para a estatura, não olhe para a força, não olhe para nada disso. Eu sou aquele que olha para o coração. Pois é, então se ele olha para o nosso coração, nós precisamos cuidar do nosso coração, certo? Muito mais do que às vezes outras questões da nossa vida, a gente precisa entender que como cristãos, nós precisamos cuidar do nosso coração. E eu falo tanto para você que já entregou seu coração a Jesus, você já fez aquela declaração que Jesus é o seu Salvador, que você reconhece Ele como seu único Salvador e que você entrega o coração a Ele. Porque quando Deus falou para mim que eu precisava mudar meu coração, eu já tinha feito isso. Tá? Já tinha entregue meu coração para Jesus. Então eu falo para você que já fez isso e para você que ainda não fez, né? Para você que ainda não fez, existe esse passo, existe essa entrega, essa declaração que você precisa fazer aceitando o Senhor Jesus como seu único Salvador, tá bom? Então se você ainda não fez essa declaração, procura alguém, procura um pastor, conversa com alguém. Se você é da igreja, conversa com alguém da sua igreja. Se você não é, procura alguém que é cristão para poder te levar para esse caminho, tá? Te levar para esse caminho, porque isso é preciso. Você precisa declarar. Você precisa que saia isso da sua boca e você precisa realmente entregar o seu coração para Jesus, tá bom? Isso você precisa fazer. Agora, para você que já fez isso, para você que já entregou seu coração a Jesus, ele ainda está olhando para o seu coração. Ele fala no seu coração, a Bíblia traz, ele fala no seu coração, ele coloca coisas no seu coração, ele escreve no seu coração, ele marca no seu coração, endurece o seu coração, amolece o seu coração. E eu vou te dizer que desde a faculdade, eu gostava muito, fiz faculdade na área de saúde, eu gostava muito quando eu aprendia sobre o coração, nosso coração carnal, nosso coração natural. E eu não sei se você sabe, mas o coração,
cientistas vêm pesquisando que quando você fala assim, eu senti no meu coração, ou então eu tomei uma decisão com o meu coração, é literalmente isso. Quando a gente fala literalmente isso, é porque realmente você pensa com o seu coração, você sente com o seu coração. O seu coração tem mais células nervosas do que musculares, você sabia? Porque quando a gente aprende na faculdade, a gente aprende que o coração bate, né? O que você sabia sobre o coração? Eu acho... amor, você tá... A Tati tá rindo da minha cara, porque eu sou a pessoa que eu conheço que menos sabe sobre o corpo humano. Esses dias eu ensinei pra ele que o rim ficava aqui pra trás, porque ele achava que ficava tudo aqui. Né? Vocês não têm noção da minha capacidade de saber que é cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, joelho e pé. É isso que eu sei. Mas eu, quando lia a Bíblia, imagina, eu tô na igreja desde criança, e aí eu li a Bíblia, eu escutava alguém falando, e falava, porque o coração, tocou no coração, o coração amoleceu, sentiu no coração, escolheu com o coração, e eu pensava assim, cara, isso deve ser uma coisa metafórica, deve ser uma coisa, deve estar falando disso, mas na verdade a gente sabe que a gente pensa com a cabeça e tal. É uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem, tá usando aquilo só para poder dizer, não, é porque é algo com sentimento, mas a gente sabe que tá tudo vindo da cabeça. Então, para mim era isso, sabe? Ali tá usando isso como uma metáfora, é uma comparação, mas ninguém tá escolhendo, tá decidindo, tá resolvendo nada com o coração. Até que a gente começa a se aprofundar mais nas coisas de Deus. E aí, às vezes, você que não sabe nada sobre o corpo humano se casa com uma pessoa que trabalha com isso.